Bom dia, gurizada do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Morrendo de saudade da escola de vocês todos. Tanto que hoje eu vim aqui, ó, com a camisa da escola pra gente poder entrar no clima do PET 4, sabe por quê? Porque o PET 4 tá muito fácil. O PET 4 tá de graça, pessoal. Tá muito simples. Tá uma leitura leve, umas perguntas bem mais tranquilas de serem respondidas. Tanto que você conseguirá responder as atividades do PET 4 só com os textos que vem na própria apostila, tá bom? Não vai precisar de ficar pesquisando muito não. Embora, apesar disso, eu tenha deixado para vocês aí as indicações de sites e de vídeos, como eu faço normalmente, para vocês ampliarem seus conhecimentos, ok? Vamos lá então? Nós vamos começar então aí o sétimo ano, plano de estudo tutorado, semana 1. O tema, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Então, esse tema vai falar especificamente sobre os indígenas brasileiros e portugueses e um choque violento de realidades, que seria um choque violento. Quando os portugueses, europeus de uma forma geral, chegaram aqui na América, encontraram os indígenas, são duas sociedades que se comportam de forma muito diferentes, cultura, modo de vida, idioma, religiosidade, e isso deu um choque no sentido de que um teve que tentar compreender o mundo do outro e, claro, não foi uma realidade muito fácil, né? Bom, então você, para começo de conversa, você tem um texto aqui no PET. Voltando aqui. Você tem um texto aqui no PET. Ó, realidades opostas em solo que hoje chamamos de Brasil. Esse texto vai ajudar você a compreender o tema da aula de hoje. Bom, as atividades você consegue, sem a menor dificuldade, fazer simplesmente lendo esta página, certo? Então você tem, de acordo com o texto, com esse texto que está aí. Então não adianta você ficar procurando resposta pronta para aqui para ali. De acordo com esse texto que está aí. O choque de culturas, tão diferente como era dos portugueses, dos indígenas brasileiros, trouxe, além de uma surpresa, uma imposição de uma cultura sobre a outra. Na sua opinião, ainda hoje existem na sociedade global sociedades que tentam impor suas características culturais sobre as outras, sobre as demais, e justifique. Bom, da forma como foi a relação entre portugueses e indígenas, foi realmente um choque, foi algo assim violento no sentido, obviamente depois na violência física também, mas no primeiro momento um impacto a estranheza era muito diferente. Era como se de repente você saísse ali fora na janela agora e visse uma nave cheia de alienígenas, então seria assim uma estranheza, seriam pessoas ou seriam seres completamente diferentes. Então esse choque causou essa estranheza. Nos dias de hoje, você acha que tem alguma sociedade por aí que impõe a sua cultura, impõe o seu jeito de ser sobre as outras? Dá uma pensadinha, o texto aí está te ajudando muito. Eu coloquei também um site para você fazer uma leitura bacana, para você compreender e fazer uma resposta bem legal, tá certo? Porque essa questão, ela reflete uma resposta pessoal. Bom, continuando aqui, nós vamos ter um outro texto sobre a resistência indígena. Afinal de contas, os colonizadores chegaram, impuseram seu modo de ser, cultura, religiosidade e tal, e ficou por isso mesmo. Os indígenas não esboçaram nenhuma resistência. Claro que sim, né, gente? Então tem aqui a resistência indígena. São dois pequenos textos. Esse é um texto pequeno, simples, de meia página, e tem uma música do Renato Russo, que foi líder da banda Legião Urbana, que foi febre nos anos 80, anos 90 ainda, e foi um clássico, né, marcou uma geração. E tem aí a música Índios. Essa música eu deixei o link para vocês conhecerem a música, o clipe, para quem não conhece, né, muito conhecido, provavelmente vocês já viram, certo? Dá uma lida, dá uma refletida aí na letra da música e responda a questão que segue, que é a questão 3. Isso mesmo, questão 3. Por que na primeira estrofe citada o eu lírico parece tão chateado? Eu lírico é esse eu poético, é como o autor se manifesta na frase. Por que ele parece estar tão chateado? Resposta pessoal, né? Não tem como eu responder ou ninguém responder para vocês. O que você entendeu na frase, mas nos deram espelho e vimos um mundo doente? Também é uma resposta pessoal, mas aí você tem que fazer umas considerações, né?
né, uma metáfora, uma comparação. O que é o espelho? Espelho, quando os portugueses encontraram com os indígenas, eles deram vários presentes, colares, espelhos, facas, coisas que os indígenas não tinham. E ao longo do tempo passava esses presentes para que eles pudessem fazer alguns serviços para os portugueses. Então o espelho é aquilo que reflete, né? Quando a gente olha no espelho, a gente vê a gente mesmo, a gente se vê, ou reflete, de refletir. Então, nos deram um espelho, vimos um mundo doente. Que doente é esse, será que eles estão querendo comentar? Que doença os indígenas viram a partir de observar esses espelhos dados pelos portugueses? É uma metáfora, uma comparação. Lendo a música, talvez ouvindo aí, você consegue ter um insight, consegue responder, fazer uma resposta bacana. Mas é uma resposta pessoal. Letra C, na sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe citada. Então, no finalzinho, você vai reler, né? Esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste. Então, que Deus que eles vieram trazer? Eles vieram trazer religiosidade, trouxeram conceitos religiosos, de Deus bom, misericordioso, mas ao mesmo tempo os portugueses trouxeram tanta maldade. E a frase é interessante aí no final, né? Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Olha que legal. É uma música que faz a gente pensar um pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, e a primeira semana é só isso, ok? Próxima semana a gente conversa um pouco mais, ok? Não deixam de ver o clipe da música, que é muito legal. Grande abraço, gente. Até semana que vem.